Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sou o Isivandro e estamos aqui de volta para retomarmos as nossas reflexões acerca da história do cavaleiro preso na sua armadura. Então, no vídeo passado, nós introduzimos as reflexões acerca dessa fábula e hoje, conforme prometemos, nós vamos dar continuidade, aprofundamento nessa história com um recorte do início dessa fábula contada pelo Robert Fisher. Então, neste vídeo, a gente vai destacar o ponto inicial de onde se parte essa história, que é o grande dilema vivido pelo cavaleiro preso na sua armadura. E esse dilema vivido por ele é um dilema vivido por muitos de nós, diria que por todo ser humano. O dilema entre olhar para a nossa vida pessoal ou nos focarmos numa vida social. Reconhecermos como relevantes as questões que nos atingem como pessoa ou termos como mais relevantes as questões que nos desafiam socialmente. E então, na nossa construção enquanto sujeitos, na construção da nossa identidade, no modo como nós nos reconhecemos, nós corremos sempre o risco de darmos muita atenção, de nos focarmos demais nas cobranças sociais, na figura que nós queremos construir de nós mesmos para a sociedade, ignorando as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, as nossas questões internas e pessoais. Então, como medir essas questões? Como não se perder entre um foco e outro? Aqui na história do cavaleiro, essa armadura, ela se firmou, ela se acoplou à figura do cavaleiro de um modo que, por ele estar hiperfocado na correspondências das exigências sociais de que ele fosse um bom cavaleiro, um cavaleiro bravo, ele acabou por negligenciar a sua vida pessoal. E essa armadura se constituiu num grande peso na vida dele, fazendo diluir o seu relacionamento amoroso e familiar. E certamente muitos de nós, por vezes, vemos a nossa vida afetiva, a nossa vida conjugal, relacionamento de pais e filhos se diluírem, serem abandonados, negligenciados em função da nossa submissão às questões sociais, profissionais que nos são colocadas. E aí eu quero pedir permissão para vocês para a gente adentrar um pouco no texto do Robert Fisher e depois continuarmos essa reflexão pontuando alguma das passagens deste primeiro capítulo da obra. Então vamos ao texto? Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, um dragão para destruir ou uma donzela a ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, fazia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado, Christophe. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christophe pouco viam o cavaleiro, pois, quando não estava no campo de batalha,
matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, a família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era seu pai. Então Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. Olhe seu pai, ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à sua mãe: queria poder ver o papai em pessoa. Você não pode ter tudo, exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido. E ela cansava de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente, Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando o faziam, ele os interrompia, fechando a viseira e indo abruptamente para a sua cama. Um dia, Juliette desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, exclamou o cavaleiro. Será que não a amo o bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei nesse castelo elegante, com pedras de parede a parede. O que você amou, disse Juliette, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. Foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente em sua armadura fria e dura, e quase quebrando as costelas dela. Então, tire essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é, exigiu ela. Não posso tirá-la. Tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Christopher, montar em meu cavalo e sair de sua vida. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu castelo, mas também amava sua armadura, porque ela revelava a todos quem ele era, um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Porque Juliette não entendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegara a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Christopher. Então, como vemos aqui nessa breve passagem, o cavaleiro vivia esse dilema entre continuar dedicando-se
a polir a sua armadura, a viver dentro daquela armadura para servir a sociedade, sendo reconhecido, sendo aplaudido por suas habilidades sociais, ou abdicar dessa trajetória social, desses louros colhidos, né, dessas curtidas, desses aplausos que a sociedade lhe dava, e dar um peso maior, reconhecer também o valor que teria essa convivência com a própria família, esse afeto vivido junto à sua esposa, junto a seu filho, esse revelar a pessoa que ele é àqueles que o amavam. Então, muitos de nós vive hoje essa realidade ou convive com alguém que está nesta condição. Pessoas que endurecem, que ficam frias, pessoas não dadas aos afetos, pessoas que, por alguma razão, ou se machucaram na vivência do afeto, ou, ou temem serem abandonadas, serem traídas, fogem dessa possibilidade de viver a intimidade com os outros, de viver uma aproximação maior, de serem mais dóceis, mais abertos, mais tocáveis, e preferem então viverem na distância dos relacionamentos interpessoais, se protegendo de toda e qualquer intimidade com os outros, se projetando na vida social, no valor que tem para os outros, no que é capaz de produzir. E certamente, de um ponto de vista psicoterapêutico, nós sabemos que todas as pessoas que negligenciam o afeto e que se projetam nas relações sociais, se focam na superficialidade de uma carreira profissional, se prendem às suas armaduras, às suas cascas, às suas vestes, cedo ou tarde, essas pessoas vão tombar, essas pessoas vão sentir as consequências desse autoabandono de si próprias. O autoabandono da sua vida pessoal, o abandono da sua interioridade, das suas demandas internas. E isso poderá vir de uma forma muito grave, acarretando um adoecimento, ou mesmo perdurar por muito tempo num estilo de vida em que a pessoa frustrada, ferida, se machuca permanentemente e, em consequência desse mau relacionamento consigo própria, a pessoa também vai conviver mal com os outros. Vão ser pessoas menos tolerantes, pessoas duras, pessoas exigentes, que, tendo suas feridas, também farão feridas nos outros. Né? Então, para cada um de nós, além de visualizarmos pessoas que possam ser assim, nos cabe nos questionarmos. Será que nós vivemos em algumas circunstâncias essa dureza toda e somos os que ferem, somos os que não olham para as suas próprias questões, para as suas próprias feridas? Nós nos autoabandonamos, estamos negligenciando a nossa vida pessoal e buscando fuga numa vida profissional, querendo ser um bom professor, um, um bom profissional, um bom coordenador, um bom diretor,
qualquer profissão, né, querendo ser ótimo na sua profissão, se projetando no que você faz de melhor e esquecendo a convivência familiar, esquecendo a vivência do afeto. Então no nosso caminho de crescimento, nós vamos precisar refletir sobre isso de um modo permanente, porque seremos assolados por essas demandas, tanto as pessoais como as sociais, e nos caberá equilibrar as respostas que daremos a essas demandas, ao foco que daremos a cada uma dessas demandas, porque não conseguiríamos também viver em função das nossas questões internas, é, sem termos que dar as respostas que a vida social pede. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter a nossa remuneração, nós precisamos de recursos financeiros para termos uma casa, para suprirmos as nossas necessidades materiais. Então a gente não pode fugir dos desafios da vida social, de nos estruturarmos, de nos colocarmos de pé no mundo. Isso é inegligenciável também. Mas aqui a gente vai dar uma atenção maior para a negligência da vida pessoal, que é muito mais comum que as pessoas se percam nas respostas que precisam dar para a vida material, a vida social, esquecendo dessa vida pessoal. Então, como aqui a gente vai fazer uma reflexão psicoterapêutica, a gente vai falar sobretudo desse risco. E pensemos então nessa atenção que a nossa vida pessoal merece e que as questões nos chegam primeiramente através do nosso relacionamento familiar. E aí a gente pode fazer aí um retorno no tempo, né, uma regressão, e vamos pensar de como foi, como tem sido o nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, na nossa família nuclear original, e se já temos uma família nuclear nossa, né, onde nós já estejamos casados, onde tenhamos filhos, como que está a qualidade do relacionamento também com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com filhos, se os temos. Então, mensurar, mais que mensurar, qualificar, né? Refletir sobre a qualidade desses relacionamentos é algo muito relevante para nós sabermos o nosso nível de desenvolvimento pessoal, as habilidades que nós conseguimos desenvolver nessa convivência intrafamiliar, porque se nós deixamos de nos trabalhar, se nós abandonamos muitas dessas questões dos relacionamentos intrafamiliares, isso vai repercutir também na nossa vida social, no nosso ambiente de trabalho. E então, o espaço familiar ele é um espaço singular, importantíssimo, um laboratório, um ambiente de trabalho, um ambiente onde nós nos construímos, onde nós nos constituímos como sujeitos, onde nós somos convidados a nos refazermos para crescermos como pessoa. E aqui na história do cavaleiro, a Juliette, que é a companheira dele, ela cumpre esse papel e ela intima o cavaleiro a buscar ajuda
a se libertar daquela armadura, para que ela pudesse tocá-lo, senti-lo, né, como o Filho, o Cristo diz de uma forma muito comovente e muito profunda. Eu queria poder ver o meu Pai em pessoa. Quantas pessoas da nossa família, do nosso ciclo de convivência, também gostariam de nos ver como pessoa. E nós só nos apresentamos como profissionais. Nós só falamos do que nós fazemos. Pouco falamos do que nós sentimos, do que nós sonhamos enquanto realização pessoal. Então, essa abertura para revelar o nosso íntimo, né? Nossas questões mais profundas, mais internas, para as pessoas que nos amamos e a quem nós amamos é algo fundamental. Onde há amor, há intimidade. São coisas que caminham juntas. Quando essa intimidade deixa de existir, uma intimidade que vai para muito além da experiência sexual, mas é a intimidade de revelar o seu íntimo, as suas questões mais internas, as suas fragilidades, os seus afetos também, né? Não perder essa capacidade de tocar nas pessoas que amamos, de nos deixarmos ser tocados por elas, de deixar que elas participem da nossa vida e de nós participarmos da vida delas de uma forma afetuosa e amorosa. Porque família não é uma empresa. Nós não constituímos família apenas para unir recursos para pagar boletos, né, ou para dar respostas à sociedade. O que constitui família é, sobretudo, afeto, são relações afetivas. E isso precisa ser mantido vivo, vibrante, precisa ser fortalecido. Então a Juliette, ela sente esse vazio na sua casa. Ela sente que aquele cavaleiro, seu esposo, vivia em função do externo, de uma aparência, de uma vida social, e ela queria algo mais. E ela pede que ela se distancia dele por não reconhecer os esforços dele por mudança, né? Então ela promete sair de casa, ela vai se distanciando, né? Então há um esfriamento daquele relacionamento do casal. E isso pode estar acontecendo já com muitos de nós, né? Das pessoas que convivem conosco estarem construindo esse distanciamento, né? Estarem desistindo de nós, porque já tentaram, já nos alertaram, já solicitaram a nossa presença, a nossa participação na vida familiar, já nos apontaram a necessidade de mudarmos em algum aspecto, já deram a dica, e na medida em que nós não correspondemos a essas expectativas, nós não ouvimos as pessoas que nos amam, aqueles que nos sentem de uma forma mais próxima, mais íntima, as pessoas vão desistindo de nos ajudar, vão desistindo de falar conosco, elas vão se distanciando, prometendo, se não de uma forma verbalizada, mas sinalizando que elas poderão sair das nossas vidas, né? Podem estar sinalizando o término de um casamento, de um namoro, ou mesmo filhos que não veem a hora
de viver o distanciamento dos pais, né? Então, onde não se cultiva o afeto, ele não vai existir, os laços vão estar frouxos e se desfarão com muito mais facilidade. Então, a gente precisa ser flexível, manter a nossa flexibilidade para honrarmos os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos profissionais ou quaisquer outros compromissos que tenhamos fora, mas tendo essa malemolência, né, essa capacidade de se refazer, de se recompor, de se reajustar para manter essa abertura com os nossos familiares, de reservarmos tempo para a convivência com eles. Nós não podemos ser tão duros, tão frios, tão obcecados por outras metas externas, sem nos dedicarmos a esses elementos afetivos que por vezes não rendem likes, não rendem aplausos, não rendem mais recursos, né? Não vão fazer o nosso salário crescer, mas vão nos abastecer de uma forma muito mais profunda e a gente precisa reconhecer o valor dessa, dessa convivência afetiva e familiar. Então, o que pode nos atrapalhar dessa vivência do afeto é justamente a existência das armaduras. E se a gente estiver dentro do nosso lar, junto das pessoas que amamos, ainda dentro das nossas armaduras, vai ser difícil viver o afeto. Tal como o cavaleiro tentou abraçar a sua esposa, Juliette, e quase a quebra toda, né? Suas costelas quase eram quebradas. Então, até esse nosso toque nos nossos amados e amadas precisam ser delicados. Algumas pessoas tratam seus familiares como se fossem gerentes, como se fossem autoridades, como se fossem patrões, né? É uma dureza, é a sua armadura da vida externa que não é tirada dentro de casa e acabam sendo duros, severos, rígidos demais, né? Ferindo aqueles com quem se convive. E a retirada dessa armadura, então, depende dessa autoobservação e desse incômodo com a existência dela. A gente precisa perceber que essa armadura nos faz pesados. Em que momento nos fazemos pesados por conta dessas armaduras? Em que momento nos fazemos inflexíveis? Em que momento nos fazemos frios? Então, façamos essa reflexão, busquemos essas memórias para que reconheçamos então a necessidade de retirar essas armaduras que foram construídas por nós próprios. Então, nós temos uma tendência ainda, enquanto pessoas, que é de calcularmos que as nossas questões que precisam ser removidas, que elas vão ser removidas pelos esforços de terceiros. Então, na medida em que percebemos a existência dessas armaduras em nós, não pensemos que elas serão removidas com a ajuda de um ferralheiro. Não pensemos que as questões que nos fazem duros, inflexíveis e frios, que elas vão ser removidas através do pastor, através do padre, através do psicoterapeuta, através de um amigo. Estes poderão nos orientar, nos mostrar o caminho, mas caberá a cada um de nós vivermos a orientação, percorrermos o caminho,
nos libertarmos das nossas armaduras, porque essas armaduras foram postas sobre nós por nós mesmos. Nós somos os causadores da existência das nossas armaduras. Não adianta encontrar culpados, achar que foi o nosso pai, que foi a nossa mãe, que é a sociedade, porque somos nós os construtores das nossas vidas. Nós somos os sujeitos da nossa história, da nossa condição de prisioneiros da nossa armadura. E somos também os únicos, os sujeitos responsáveis pela nossa libertação dessa armadura. Nós temos o potencial, nós temos a força, nós temos a sabedoria, a inteligência. E enquanto esperarmos que terceiros venham nos tirar dessa condição, nós nunca sairemos dela. Então é necessário reconhecermos, antes de mais nada, que nós somos os causadores da nossa condição. Todos nós colhemos na nossa vida aquilo que nós plantamos em outrora. O que nós plantamos no passado, nós estamos colhendo hoje. A nossa condição hoje é resultado do que nós fizemos ontem. E a minha condição amanhã ou daqui a pouco depende dos movimentos que eu faço, do que eu planto, do que eu cultivo, dos meus esforços, do meu empenho. E esse meu futuro, esse meu amanhã não será diferente se não houver esse movimento meu, se não houver um esforço meu. Então, nós precisamos nos assumir sujeitos, os causadores da vida que nós temos. Então, o cavaleiro, ele diz, numa busca de se justificar, ele diz a Juliette que ele pôs a armadura para honrar a família. E a companheira retruca, né? Diz a ele que ele pôs a armadura para a glória de si próprio. Então vejam, né? Vamos fazer um exercício aqui de imaginar a qualidade dos pensamentos do cavaleiro. O cavaleiro, ele via na sua vida social, nas donzelas que ele salvava, nos dragões que ele matava, uma forma de engrandecer a família dele. Ele achava que aquilo, por si só, traria orgulho e faria a família reconhecê-lo como grande. A companheira dele tem uma outra percepção. Ela entende na vivência da sua carência afetiva em relação a ele, que aquilo tudo que ele fazia, em verdade, não era para a honra da família, não era para o fortalecimento da família. Aquilo era para honra e glória de si próprio. Esse si próprio, esse eu do cavaleiro, era o ego. Então ele tinha uma vida focada no ego, querendo inflar o seu ego, querendo reconhecimento social, vivendo na aparência, tentando arrancar aplausos. Então esse estilo de vida focado na aparência, na superficialidade, na busca de reconhecimento social, de aplauso, é a vida focada no ego. E a companheira pedia um cavaleiro que saísse daquela armadura, que saísse um pouco do foco no seu ego e que descobrisse a sua essência e que revelasse a sua essência para ela enquanto esposa e para o seu filho. Então, quantos de nós vive focado no ego, deixando de revelar
a nossa essência, deixando de descobrir, no primeiro momento, a nossa essência, a essência que nós somos, a bondade que nós somos capazes de viver, os níveis de amorosidade que somos capazes de atingir, a felicidade que nós podemos usufruir. Então, essa distância toda dessa realidade, dessa verdade interior tão profunda, tão verdadeira, tão boa e tão plena, esse distanciamento é um dano, é um prejuízo imensurável. Né? E a companheira, tal como os nossos familiares muitas vezes, estão pedindo isso, né? Que a gente saia da superfície, que a gente saia da aparência, que a gente se abra, que a gente se revele, que a gente mostre a nossa capacidade de dialogar, de compreender, de perdoar, de sermos amáveis, de sermos compreensíveis, de termos prazer, alegria, né, de estarmos juntos, de compor uma família. Isso nos alimenta a alma, isso nos fortalece, e nós não podemos abrir mão disso nunca. E então a gente finaliza esse vídeo, né, com uma última reflexão do livro também, onde o Robert Fisher fala, né, que a coragem de percorrer um caminho próprio, distanciando-se da família, foi passo relevante para que o cavaleiro conseguisse aproximar-se verdadeiramente dela. O que isso quer dizer? O cavaleiro viveu a, até descobrir o dilema de ter que tomar uma decisão, foi uma vida toda dedicada aos outros. Inclusive, ele ia matar donzelas, ou salvar donzelas e matar dragões, pensando em engrandecer o nome da família. Ele pensava honrar a família que tinha. Então, ele vivia em função dos outros e não olhava para si. Às vezes, nós também queremos viver em função da família, em função da sociedade, querendo satisfazer as demandas dos outros, negligenciando, abandonando as nossas próprias demandas, não olhando para nós mesmos. Então, quando isso é feito, nós acabamos por esquecer quem nós somos, por esquecer a nossa, a nossa essência. E então, o convite a ser feito é que nós possamos atender a essas carências dos outros, mas que nós antes atendamos as nossas próprias carências, que nós pratiquemos antes o auto-amor, e que quando a gente se ama profundamente, verdadeiramente, e isso a gente só consegue fazer quando a gente vive um certo distanciamento da nossa própria família. Nós precisamos ver o que são demandas da família e o que são demandas nossas. E é necessário um certo distanciamento para que a gente possa separar essas demandas, as familiares e as pessoais. Quando o cavaleiro se distanciou um pouco da família, ele conseguiu perceber as suas demandas pessoais. E quando ele começou a percorrer o caminho da verdade, satisfazendo as suas próprias necessidades, o seu autoconhecimento, ele então pôde retornar à sua família mais pleno, mais inteiro e podendo satisfazer as suas necessidades reais, porque nós podemos, por desconhecermos quem somos,
é estarmos satisfazendo necessidades familiares irreais, necessidades familiares superficiais, necessidades familiares materiais. Após percorrer o caminho da verdade, que é um caminho para dentro de nós e descobrirmos a nossa verdade interior, e nós descobrirmos o que é essencial na nossa vida, primeiramente, a qualidade da nossa relação com os nossos familiares passa a ser totalmente outra, passa a ser mais verdadeira, mais profunda, e a gente vai atender também não as necessidades triviais, superficiais, materiais da família, e sim as necessidades essenciais, as necessidades afetivas, as necessidades morais, as carências afetivas que, uma vez satisfeitas, vão fortalecer os relacionamentos familiares. Então, que nós possamos refletir acerca dessas questões hoje aqui apresentadas nesse vídeo e possamos nos encontrar nos vídeos posteriores, onde nós iremos aprofundar em capítulos novos da obra do Robert Fischer, O Cavaleiro Preso na Armadura. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre dois personagens, o personagem do bobo e do mago, e vermos onde que esses bobos e magos se encontram na nossa vida hoje. E mais para frente, nos vídeos próximos, falaremos dos castelos, falaremos mais de ego, falaremos mais da essência que nós somos. E em cada vídeo nosso, a gente vai trazer uma dica de mais uma leitura. Então, para quem está fazendo a leitura do livro do Robert Fischer, que eu já disponibilizei nos grupos que estão comigo, a obra, né, para a leitura do texto original. Depois que lerem o livro do Robert Fischer, eu recomendo mais uma leitura aqui, que é o livro dos segredos, descobrindo as dimensões ocultas da vida. Né? Então, esse livro também é um convite para uma jornada interior desse autor, que é um médico indiano. O texto dele é muito bom e, no futuro, quem puder, leia, né? Livro do Deepak Chopra, o livro dos segredos. E aqui vem a imagem da borboleta, justamente para nos provocar já uma reflexão pela própria imagem, para que nós não vivamos pensando que seremos lagartas eternamente, ou que nós somos a lagartas, que nós somos o casulo, desconhecendo o que existe lá no profundo, a potencialidade, desconhecendo o vir a ser, que é uma borboleta leve, livre, colorida, bela, com capacidade de voar. Né? Então, essa essência é ignorada por muito, e o Deepak Chopra ele nos provoca reflexões nesse sentido, para que também descubramos os tesouros que trazemos no nosso interior. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos, que essa jornada de autoconhecimento seja de crescimento para todos nós, como tem sido para mim em particular. É uma alegria, é um prazer estar dividindo esse conhecimento com vocês e crescer junto. Né? É assim que a gente se sente nessa caminhada, crescendo a cada dia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.